dia, senhora Anúcia. Bom dia. Bom dia. Olha alto. Bom dia. Suas declarações serão gravadas no nosso sistema de áudio e vídeo. Qual o nome da senhora? Anúcia Kelly Leite de Alencar. Senhora natural de qual cidade? Teresina, Piauí. Qual o seu estado civil? Solteira. Qual sua profissão? Sou auxiliar administrativo. Quais o nome de seus pais? Alex Fabiano Carvalho de Alencar, Deusuíte Leite de Alencar. Qual o seu endereço? Avenida Ferroviária, 8400, Todos os Santos. Bom dia, senhora Anúcia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Sim. É possível que a senhora esteja um pouco apreensiva, né? Porque isso é muito natural, né? Mas aqui o que nós vamos conversar com a senhora, já até conversamos uma vez, né? Na instrução desse processo. Então, a senhora ouviu eu fazer a leitura aqui dessa peça. Ouvi. E aqui nós vamos ouvir o que a senhora tem a nos dizer sobre esse fato que ocorreu lá naquele dia, ok? Sim. Aí serão perguntas, a senhora será perguntada pelo doutor promotor, por dois assistentes da promotoria, pelo doutor Faustino e por um dos assistentes, ali um dos advogados que compõem a banca da defesa. Ou seja, uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas farão perguntas aqui, né? E as perguntas não devem ser repetidas. Artigo 211 do Código de Processo Penal. Ok? Então, conte aqui para todos o que foi que aconteceu naquele dia. A partir da hora que a gente se dirigiu ao casamento, Sim, o que foi, como é que começou, como é que foi todo o fato, como é que ocorreu lá? eu me arrumei em casa, junto com ele, e a gente se dirigiu para o apartamento da Vanessa para terminar de se arrumar, maquiagem, essas coisas. E lá, fomos nós três para o casamento. Ele deixou a gente na porta, foi estacionar, e a gente entrou, e já tinha uns amigos meus e amigas sentados numa mesa lá no final, e a gente sentou nessa mesa junto com eles. Aí foi o momento que a noiva entrou, e eu levantei com Vanessa para ir até uma gradezinha que tinha mais na frente, porque a cerimônia era um pouco mais abaixo, para poder olhar a entrada da noiva. E eu olhei para a mesa e ele não estava mais. Quando eu retornei para a mesa, eu já senti ele diferente. Ficou com raiva de alguma coisa que eu não sei. Não pode ser porque eu fui olhar a noiva entrar. E a gente ficou, todo mundo na mesma mesa, pedindo bebida. Ele pedia bebida, dose para ele, para mim, para a Vanessa, todo mundo bebendo. Na verdade, os amigos eram os meus do casamento, ele conheceu através de mim. Então, eu conhecia praticamente todo mundo que estava na mesa. E, até onde eu lembro, teve uma hora que todo mundo desceu para a pista de dança. Ele dançou com as amigas, eu dancei com as minhas amigas. A noiva chamou todas as amigas para ficarem lá na frente lá do palco, e todo mundo dançou, mas eu não sei o motivo dele ter ficado alterado, dele ter ficado com raiva, tanto é que do meio da festa para o fim,
a gente ficou separado. Ele ficava de um lado e eu de outro, com minhas amigas. E é isso, eu só via ele assim de longe. Que aqui tem o seguinte, ele teria ficado com ciúme, está dito aqui, porque a senhora teria dançado com o cantor do evento. Todo Ele não mundo gostou. dançou. Todo Sim, mundo mas- estava na pista de dança, todo Sim, mundo mas eu dançou. quero saber da senhora, se a senhora teve conhecimento disso lá. Ele disse para a senhora, não Eu dance. não, Não ele chegou. não chegou a me dizer isso, até porque quando isso aconteceu, de todo mundo estar dançando na pista de dança, a gente já estava separado. Ele já estava para um lado e eu para o outro. Então ele não, a única vez que ele chegou perto de mim, depois de tudo isso, foi eu sentada e ele bateu no meu ombro e disse: "Você vai me pagar". Foi quando a minha amiga disse: "Não, a Layara, vamos embora". Aí eu disse: "Tá bom, vamos", porque eu também ia trabalhar no dia seguinte. E foi isso. A gente saiu, eu saí acompanhada da Vanessa, e ela disse: "Nenê, a minha chave tá dentro do carro". Aí eu disse: "Pois vamos pegar", que eu tava com a chave do carro. No momento que a gente tá dentro do carro, pegando a chave dela, ela sentada aqui e eu na direção. Ele veio correndo de dentro do buffet. Eu me assustei e saí, arranquei com a Vanessa. Só que a gente só arrodeou o quarteirão. Eu vi do retrovisor ele correndo atrás. Aí eu conversei. Correndo assim? Correndo a pé. Aí eu conversei com a Vanessa e tal. A gente decidiu eu dormir na casa dela. Ela disse: "Não, tu dorme lá em casa, vai trabalhar". Aí eu resolvi voltar. Quando eu voltei, ele ainda não tinha chegado, porque ele estava a pé. Eu entreguei a chave para a Layara. Layara entrega para ele. E ela entregou a chave do carro dela na mão da Vanessa para a gente ir indo para o carro, esperar ela e o Kevin. Aí foi onde tudo aconteceu. Eu não sei, porque eu estava de costa, ela também. Eu soube que falaram, até gritaram para a gente subir a calçada, só que a gente não ouviu. E foi isso. Eu acordei no hospital, perguntei por ela, inclusive até por ele, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Mas a senhora viu? Diminuiu aqui o som. A senhora a senhora viu quando... Bota mais som, senão a garganta não vai fechar. Mais som aqui um pouquinho. Um pouquinho. A senhora viu quando esse cidadão pegou o carro e passou por cima da moça, colega sua? Não, não vi, porque a partir do momento que eu entreguei a chave do carro para a Layara entregar para ele, eu não tinha visto ele ainda. A gente virou as costas e caminhou em direção ao carro dela. Foi nesse momento. Ele jogou o carro para cima de nós duas, porque estava uma do lado da outra. E como é que a senhora está aqui? Só Deus sabe. E esse veículo passou por cima, literalmente por cima dela? Ou bateu nela, ela caiu? Eu não sei lhe dizer, porque o impacto foi nós duas na mesma hora. A gente estava do lado uma da outra. Depois que a senhora voltou, e a senhora ouviu falar, olha, foi assim, como a foi? Minha amiga viu tudo, ela disse que a gente voou por cima do carro. Eu caí de bruço, com meu rosto literalmente dentro do esgoto. Eu não sei como é que não fiquei desfigurada no rosto, mas o resto do corpo eu tive tudo. Bacia, tem um cicatriz na perna, costela quebrada, tudo. E eu só acordei no hospital. E a colega da senhora teve morte ali no local. Foi o que eu soube. E depois de um tempo, eu recebi uma foto, no momento, eu e ela lá do acontecido, que até eu não sei como é que eu tô aqui. Me diga uma coisa, dona Anusha. A senhora namorava com esse cidadão? Pai, daqui eu vou ficar sem voz.
Ela vem aqui, senão no fim do negócio eu tô sem voz. Ela vem aqui, tava bonzinho. Não, no fim a gente não nem fala mais. Dona Anuxa, como é que foi a vida da senhora até esse momento com esse cidadão? Olha, não estava muito bem, não. A senhora namorou, conviveu com essa pessoa? Sim. Quanto tempo? E não chegou a fazer nenhum ano. E ele tinha muito ciúme da senhora? Tinha. Tinha. Por quê? Não sei. Eu acho que já é da cabeça dele. Porque depois do ocorrido, eu soube de coisas que eu não sabia, de Como? fatos que aconteceu com a ex-namorada, que ninguém me falou, não sabia. Não tinha como eu adivinhar, né? E o que a senhora Aí soube? eu já fiquei pensando, só pode ser uma coisa dele. E o que a senhora soube, assim, que não sabia? Ah, que ele tem processo aí de ex-namorada, eu soube de várias coisas. Certo. Me diga uma coisa. Quando a senhora saía assim com ele, para um barzinho, para ver um filme, se é que isso aconteceu, quando a senhora saía com ele, Uhum. como era a relação de vocês assim? Era uma relação amorosa, conflituosa? Ou se entrava em choque realmente quando conversava? Como era? A maioria das vezes não era boa. Não era boa. É. Do meio pro fim, ficava com raiva de alguma coisa, ia embora e me deixava sozinha. Quer dizer, vamos supor, se a senhora disse aí que teve um relacionamento com essa pessoa de mais ou menos um ano, é isso mesmo? Isso. Quando foi que, durante esse ano, quando foi que a senhora começou a observar que ele estava tratando a senhora de forma diferente das vezes anteriores? Quando é que ele começou a ficar nervoso ou ciumento, ou coisa que o valha? Eu acho que foi quase do início. E aí, Porque foi pouco tempo. e A aí gente brigava muito, várias vezes a gente brigava e ele saía, passava de 3, 4, 5 dias sumido, aí depois voltava. e se aceitava numa boa? Conversava, tava na minha mãe, não sei o quê, para não tornar uma coisa pior, eu fui embora. Mas aí continuaram, de comum acordo, levar a esse relacionamento Ia avante. levando, Né? ia levando, infelizmente. Porque há um momento que eu disse, não dá mais. Né? E é aquele momento, não dá, mas eu vou tentar aqui fazer, tal, não sei o quê. Né? Infelizmente era isso que acontecia. A senhora tem quantas irmãs? Tenho 2 aqui, em Teresina. E tenho mais 2 que moram em São Paulo. São Paulo. A senhora convivia com essas irmãs da senhora na mesma casa? Na mesma casa não, que elas 2 são casadas. São casadas, né? Isso. Morava, na verdade, eu e minha mãe e ele. Ele foi pro apartamento. A senhora morava com a mãe da senhora eu moro com minha mãe no apartamento e mais o Pablo? e ele foi para morar lá. Quando a minha mãe comprou o apartamento e a gente se mudou, ele já se mudou junto. Quer dizer, a relação da senhora era assim, era uma relação além da relação de namoro. Acredito que sim, que a gente morava junto. Morava junto, pois é, exatamente isso. Quer dizer, era uma vida assim marital, né? Como? Era uma vida marital, né? Mais ou menos marido e mulher que dentro dessa relação havia um conflito muito, né? Os conflitos se sucediam, né? Sim. E toda vez ele era assim, essa pessoa possessiva, pessoa difícil. Toda vez tinha um certo momento que não sei o que acontecia na cabeça dele. Antes desse dia, um mês antes, 2, 3, 4, a senhora foi ameaçada por ele alguma vez? Não, dessa forma que ele fez nesse dia. Não, eu digo assim, não é dessa forma, não. antes, né? Não. Antes, a senhora, por exemplo, eu te dou um blog aqui e tal. Não, ele simplesmente não. Quando discutia, ele ia embora.
Às vezes xingava, ia embora e tudo. Até porque eu me sentia um pouco protegida, porque eu estava dentro da casa da minha mãe e com ela lá. Talvez ele não se sentisse aquele poder de fazer alguma coisa comigo. Certo. Então eu já não tenho mais perguntas, eu vou passar aqui para o Ministério Público e para os assistentes, depois a defesa. Lembrando que as perguntas elas não devem expor, né? Expor a vítima, é o que diz o código. Doutor promotor João Mendes Benigno Filho, palavra de Vossa Excelência, com Vossa Excelência. Vanuxa, bom dia. Bom dia. Você praticamente já disse tudo o que aconteceu naquele fatídico dia 29 de setembro de 2019. Uma data por demais triste, onde você foi agredida, né, de um modo brutal. E teve uma amiga sua, a Vanessa, morta naquele local onde você também sofreu as agressões. Há quanto tempo você tinha um relacionamento com o Pablo? Ia fazer 1 ano. Quando você teve esse relacionamento, começou esse relacionamento com o Pablo, vocês começaram a residir no apartamento da sua mãe com ele? A gente estava em outro apartamento, alugado, e ele sempre estava lá. Então, houve, inclusive, aluguel de um apartamento onde vocês estavam morando juntos. Eu já morava com minha mãe nesse apartamento alugado, foi quando eu conheci, e ele sempre estava lá. E quando a gente mudou para o apartamento que minha mãe comprou, ele já foi junto. Então, existia um estado afetivo da sua família para com o Pablo. Sim. Né? Nesse dia do casamento dessa sua amiga, em um buffet na Zona Leste de Teresina, você foi convidada, foi você e a Vanessa. Sim. A amiga, vocês que eram amigas do casal que estava casando. Sim. Lógico, como você tinha um namorado, ele o acompanhou. Sim. Você começou a se preparar, mulheres quando vão para esses encontros, de cabelo, maquiagem, você começou a fazer esse preparativo no seu apartamento. Sim. E aí você ligou para a Vanessa para terminar lá na casa da Vanessa, que vocês iam buscar ela, para ir só num carro só, não é isso? A gente já tinha combinado de terminar de se arrumar, que ela ia ajeitar a maquiagem de nós duas. E lá o Pablo lhe pegou, ele levou até a casa da Vanessa. Ficou lá esperando. Onde vocês estiveram à espera de quanto mais ou menos? Vocês lembram? Foi um pouquinho, assim, uns 40 minutos. Enquanto terminava a maquiagem das duas. Daí vocês saíram direto para a festa. Sim. Buffet. Desse percurso, houve alguma agressão do Pablo com você? Ele tratou mal? Não. Normal? Normal. Ele já estava bebendo antes de sair com você? Até onde eu sei, não. Muito bem. Quando vocês chegaram no local da festa, você tiveram acesso, você disse que escolheu a mesa. Já tinha uns amigos na mesa. Já tinha umas amigas suas na mesa. Lógico que aquele ambiente era um ambiente praticamente seu. Sim. Porque as suas amigas eram que estavam ali. Sim. Você sentou nessa mesa, foi no momento em que você se levantou da mesa e se aproximou para assistir a solenidade de casamento, não é isso? Sim. Desse momento daí, é esse momento crucial, aonde o Pablo passa a ter ciúme de você. Pode ser que sim.
Então, houve a solenidade, aí ele já estava bebendo. Na hora que ele chegou, ele já começou a beber. O Pablo, dessa convivência que você tinha com ele se embriagava facilmente? Eu não sei se facilmente, mas bebia bastante. Então, na hora que houve a solenidade, a gente vê em casamentos que tem aquela solenidade, aquele buquê, que a noiva chama as colegas para fazer aquela despedida e tal. Nesse momento é que você vai para a pista de dança, que tem uma foto sua com o cantor. Foi mais pro final. Nesse festa. momento ele não gostou dessa sua atitude. Que eu fui olhar a entrada da noiva. Sim, e porque você dançou com o cantor. Aí eu não sei, porque ele não estava mais perto de mim. Eu já estava com minhas amigas e ele já estava, sei, rodando sozinho. Qual foi o momento que ele bateu no teu ombro e disse, tu vai me pagar? Depois, todo mundo estava na pista, que a noiva chamou no microfone todas as amigas para ficarem lá na frente, para todo mundo dançar. Eu sentei numa cadeira e ele chegou. Teve um certo momento que ele sumiu e quando ele apareceu foi me xingando. E minhas amigas aqui tudo perto de mim, ele conseguiu chegar perto de mim, bater no meu ombro e dizer assim, você vai me pagar. Foi quando a Layara chegou perto de mim, não, maninha, vamos embora. Se vamos. A sua amiga Layara sentiu que o ambiente estava pesado. Já tinha dado. Já tinha saído do controle. Sim. E aí, você também, quando chegou com o Pablo, que estacionou o carro dele, Uhum. o carro que passou por cima de você. Sim. Ele estacionou o carro, vocês desceram. Ele entregou a chave do carro para você guardar na bolsa? Eu peguei depois que ele estava muito bêbado. Aí você E eu peguei a chave. botou na bolsa. É porque ele já estava bem alcoolizado. Sim, Quando você resolveu ir embora com a com a Vanessa, Vanessa. você entrou no carro e resolveu ir embora no carro dele. Na verdade, eu entrei no carro para pegar a chave do apartamento da Vanessa, que a gente ia embora com a Layara. Quando ela falou assim, vamos embora, vocês vão embora comigo. Aí eu disse, tá bom. Aí a Vanessa disse para eu dormir na casa dela, que os pais estavam no sítio, que ela estava só, que era para eu dormir lá. Aí eu, tá bom. Aí ela disse, mas a minha chave está no carro. Aí eu disse, não, pois vamos pegar. E tinha outras coisas, havaiana, esse tipo de coisa que a gente recebe no casamento. Aí eu estava na parte do motorista e ela na parte do passageiro. Foi quando eu avistei ele saindo de dentro do buffet, Correndo em direção ao carro. em direção ao carro, visivelmente alterado. Eu me assustei e acelerei. Aí você saiu com Saí. a Vanessa dentro do carro. Saí. A porta do lado dela estava até meio aberta, ela não tinha fechado, que a gente não ia sair. Ela fechou, sei que a gente conversou nisso tudo e eu resolvi voltar. E eu vi que ele correu atrás do carro, a pé. Quando a gente resolveu voltar, a Layara ainda estava na porta do buffet, eu só entreguei a chave para ela e pedi para ela entregar para ele. Aí ela, pois está aqui a chave do carro, vão indo para lá, entregou na mão da Vanessa. E a gente foi, abraçada. Na hora que você voltou, fez o contorno do quarteirão, parou, aí você viu que ele estava parado, né? Não vi mais ele, porque eu acho que ele ainda não tinha dado tempo dele chegar. Aí você entregou a chave à sua amiga Layara, a Layara. para ela entregar para ele. Entregar para ele. Uhum. Eu não queria entregar. Enquanto isso, a Layara disse, vá para o carro. Entregou a chave do carro dela na mão da Vanessa e a gente foi. Aí você e a Vanessa caminhando em direção ao carro da Layara que estava parado na frente. Isso. Estava parado assim um pouco na esquina. Certo. Aí ele recebeu o carro da Layara, a chave da Layara, do carro dele, e no momento que vocês iam caminhando, você só viu, foi a pancada. Eu não vi nada. Apagou. Nada, eu não vi nada. Inclusive, eu não vi quando me tentar. Que era pra gente subir a calçada. Que a gente estava assim, perto da calçada. A Layara disse que, na verdade, pra gente ir com o Kevin e ela ir levando o carro dele. Sempre que tinha alguma discussão, ele ia pra casa da mãe dele, eu não sei pra onde. Depois desse fato, você sofreu já alguma ameaça por parte do Pablo? Nunca tive nenhum contato mais com ele.
ele tinha alguma restrição à sua amizade com a Vanessa? Assim, ele nunca chegou a externar isso para mim. Se ele tinha na cabeça dele, ele fez o que fez. Quer dizer, ele não tinha um relacionamento bom com a Vanessa? Olha, até porque a Vanessa, quando a gente saía, pouquíssimas vezes a Vanessa foi junto. Então não tinha assim, uma convivência dele com a Vanessa. Não. Ele não tinha motivo para fazer isso com a Vanessa. Eu não sei o que ele achava quando a gente estava brigado, não sei o que ele achava da minha amizade com a Vanessa, porque a gente sempre foi muito junta. Pode ser que ele tenha ciúme, tinha ciúme da minha amizade com ela. Quando a gente não estava junto, eu estava com ela. Eu queria, não há nem necessidade de avisar, era a atenção dos senhores jurados, porque Vossas Excelências não conhecem esse fato. Estão tomando conhecimento dele agora porque vocês são realmente os juízes do fato, né? Não é de processo. Né? Então, vocês estão ouvindo agora o depoimento de uma pessoa que estava no local e foi vítima de uma agressão violenta por parte do acusado, conduzindo um veículo automotor. Os senhores poderão, se tiver dúvida, pelo amor de Deus, se tiver dúvidas com referência a algum fato, alguma coisa com referência ao fato, façam pergunta, porque ela aqui não está como testemunha, ela está como vítima. Porque o seu Pablo cometeu 2 crimes. Ele cometeu um crime de homicídio na Vanessa e uma tentativa de homicídio na pessoa da Anúcia, que era a sua namorada há mais de 1 ano. Conviveu, inclusive, hoje é chamado união estável. Um relacionamento amoroso, a quem a Anúcia dedicava ele todo o carinho. Inclusive chegou a acolher no interior da sua residência com sua mãe. Então, se os senhores tiverem alguma pergunta, para que a gente chegue a um veredito sério, concreto, e não se deixe passar a impunidade que está acontecendo. Eu não tenho mais pergunta. Quem é que vai fazer pergunta dos assistentes? Com relação à pergunta do jurado, é só o último. Depois que todo mundo perguntar, aí eu vou dar a palavra para os senhores. Doutor Noleto, Bom dia. presidente, bom dia. O nome do senhor é de Carlos. é de Carlos. Presidente deste Tribunal Popular do Júri, doutor Benigno, digno representante do Ministério Público, doutor Faustino e demais defensores, doutor Leonardo e demais assistentes de acusação. Senhora Anúcia, senhoras do Conselho de Sentença, eu vou lhe fazer algumas poucas perguntas, tendo em vista que você já esclareceu praticamente todos os fatos, quando indagada pelo nosso presidente desse tribunal e também pelo representante do Ministério Público. Você já respondeu de que tinha um relacionamento há mais ou menos de 1 ano com o Pablo, certo? Já disse também que era um relacionamento de marido e mulher, moravam inclusive no mesmo teto. Esclareça aqui para esse tribunal, além da residência da sua mãe, que vocês ficavam, vocês também tinham o hábito de passar alguns dias na casa dos pais dele? Sim. Também convivendo normalmente lá no quarto como marido e mulher? Sim. Vocês mantinham uma relação tanto na residência da sua mãe quanto na residência dos pais dele, durante todo esse período que tiveram juntos? Sim. Com relação ao dia do fato, na festa de casamento, você esclareceu que saiu da mesa onde estava para ver a entrada da noiva, juntamente com algumas amigas.
e que ele, Pablo, não acompanhou. Nesse momento ele já estava afastado de você? Ele ficou na mesa e depois de um tempo, eu acompanhando a entrada da noiva, eu olhei para a mesa e ele não estava. Ele não estava. Do espaço de tempo que você ficou lá na pista de dança, acompanhando a entrada da noiva, até retornar à mesa onde estava você e os demais amigos e amigas. Quando você retornou, ele estava na mesa? Não consigo lembrar. Não lembra. Uhum. Qual foi o momento em que ele chegou até você e bateu no seu ombro e disse, você vai me pagar, conforme você relatou anteriormente? Depois de um tempo, depois da entrada da noiva, a gente voltou para a mesa, teve o jantar, teve mais bebidas. Aí chamaram todo mundo para a pista de dança, que era numa parte assim mais abaixo de onde estava a nossa mesa. Todo mundo desceu. E lá, todo mundo dançando. Teve um momento que a noiva chamou todas as amigas para ficar lá, perto da banda, para dançar. Todo mundo dançou, ele dançou com algumas pessoas também, minhas amigas. E depois de um certo tempo, eu me recordo de estar sentada e ainda tinha gente dançando, que houve os xingamentos, que ele estava me xingando, só como ele estava longe, não estava nem prestando atenção. Aí ele chegou no meu ombro, só fez assim, você vai me pagar. Aí a Layara interviu, maninha, vamos embora. Aí eu disse, vamos. Você e a Vanessa vão comigo. Aí eu disse, tá bom. Apesar dele estar a uma certa distância de você, você percebeu que ele estava lhe xingando? Sim. Tava E todo mundo que estava lá, sim. Você se recorda qual era o tipo de xingamento? Eu não me recordo por Palavras, causa da exatamente. música, não dava para eu ouvir muito, mas não era coisa bonita, não. Ele se mostrava uma pessoa, nesse momento aí, descontrolado? Sim, Descontrolado. bastante. Aparentemente agressivo. Sim, Você já deixou bem claro, durante toda essa instrução processual, que você e Vanessa tinham uma amizade muito próxima. muito. Você também deixou claro de que você e Pablo tinham desentendimentos. Sim. Quando você se desentendia com o Pablo, você se socorria da Vanessa para conversar? Sim. Ela lhe aconselhava? Não nesse fato, tipo, de se envolver no relacionamento, mas ela sempre estava do meu lado. Estava do seu lado. Ele Sempre. sabia disso? Sim, Então ele sabia que você e Vanessa eram muito próximas. sim, E que você, ao ter qualquer desentendimento com ele, você se aproximava ainda mais da Vanessa? Era assim que acontecia? várias vezes a gente brigou e eu fui para casa da Vanessa. Aí você, quando ia para a casa da Vanessa, você chegava a passar algum tempo lá na casa, mais de um dia, ficava com a Vanessa? um certo Geralmente, dependendo do dia, eu dormia lá e no outro dia ia trabalhar. Quando você se aproximava da Vanessa, nesses momentos de desentendimento, ele tentava manter contato com você? Sabia que você estava com a Vanessa? Sabia, Sabia. sabia. E em algum momento você percebeu que ele sentia ciúmes dessa sua amizade com a Vanessa? Assim, ele não chegou abertamente para me falar, mas eu acredito que sim. Porque Se não sentia em ciúmes, ele todas se as incom- brigas eu estava junto com ela. se não sentia ciúmes, ele se incomodava com essa sua proximidade com a Vanessa? Acredito que nessas horas sim. Você já relatou o fato após a Layara lhe convidar para ir embora. Você disse que saiu do buffet, que no primeiro momento lembrou que estava sem a chave A Vanessa, a chave do apartamento dela estava lá dentro do carro. dentro do carro, dentro do Renegade, Sim, o Jeep Renegade. E aí você resolve então voltar para pegar Pegar a chave. E aí foi nesse momento que você decidiu não mais ir com a Layara e voltar para casa no Renegade? eu decidi sair no carro no momento que eu vi ele saindo do buffet e correndo em direção ao carro onde a gente estava. Eu me assustei e acelerei e saí. Quando você se assustou e acelerou e saiu, o que exatamente aconteceu? Ele correu atrás do carro. Do carro, e aí você manobrando o carro, dirigindo o carro, acelerando o carro e ele atrás? Sim.
Após você sair no carro, aconteceu exatamente o que nesse momento? Eu conversei com a Vanessa e a gente decidiu voltar porque eu fiquei com medo dele ir atrás Voltar do para carro, onde? Voltar para a porta do para a buffet. porta do buffet. Você manobrou e voltou para a porta do buffet? Sim, E aí, nesse momento, dei a volta no quarteirão e estacionei o carro novamente. Eu acho que ficou até mal estacionado. Entreguei a chave para a Layara entregar para ele, porque eu sabia que ele ia chegar, porque ele estava correndo atrás do carro. Então ele ia chegar e eu saí com a Vanessa para o carro da Layara. Ela já tinha entregue a chave do carro na mão da Vanessa, para a gente esperar ela lá. então você simplesmente retornou no carro, desceu, entregou a chave para sua amiga, para supostamente entregar para o dono do veículo, Sim, e ela lhe deu a chave do carro dela e vocês caminharam até o carro dela, foi isso? sim. Você se recorda, nesse momento que você caminhou, você disse que não lembra do fato do atropelamento, mas no momento em que você sai caminhando em direção a esse carro, você lembra como é que estava a rua nesse dia? Estava cheio Vazia, de carro, estava vazia? Tava como? vazia. Vazia? Até onde eu lembro, só tinha um carro estacionado do lado contrário. Do lado contrário. Então, até onde vocês conseguiram caminhar, a rua estava vazia, Tava livre? estava livre. Sim. Tava livre. Sobre o atropelamento em si, você não se recorda, já disse que soube através de suas amigas o que aconteceu no dia seguinte. Mas você já disse também, quando foi perguntada pelo meritíssimo juiz, que sofreu sequelas. Você disse Sim. que quebrou a região conhecida por região da bacia, perna, joelho, foi isso? Uhum. Você passou quanto tempo de cama para se recuperar, para retornar a poder se locomover normalmente? Mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Eu não podia andar por causa da minha bacia. Até o dia de hoje, você sente alguma coisa? Você sente alguma dor? Você tem alguma dificuldade física? Sinto nas costas, até porque essas minhas costelas do lado direito foram todas quebradas. Todas quebradas. Satisfeita, Excelência? Bom dia, senhora Núcia. Bom dia. Senhora Núcia, vou só complementar, tá? Quero aqui, em nome dessa bancada aqui, também prestar nossa solidariedade à senhora por estar rememorando esse fato. As perguntas que nós vamos fazer para a senhora, elas dizem respeito ao fato, à pessoa do acusado, do Pablo, e da senhora, a senhora e a Vanessa, tá bom? Sim. Quando a senhora conheceu o Pablo, né, a senhora se recorda que ele já foi logo indo dormir na sua casa, assim, de intrometido, passou a morar na sua casa, teve algo nesse sentido? A gente se conheceu, a gente estava no mesmo grupo de WhatsApp, então de vez em quando se reunia. Aí eu já tive contato e tudo, ele já foi para o mesmo lugar que eu estava, mas sem contato afetivo nenhum. Teve um dia que a gente teve esse contato, ficou e tudo, mas nesse dia ele não dormiu na minha casa. Mas foi muito rápido que ele começou a frequentar e Tomar de conta da casa. a gente foi ficando. A senhora confirma que ele passou a residir na sua casa sem ser convidado? Não houve aquela conversa, vamos, né, daquele relacionamento normal, tipo assim, vamos namorar, vamos morar junto, foi acontecendo. Foi ficando um dia, outro. Certo. A senhora se recorda de quantas oportunidades em que ele teria saído embora zangado com a senhora e deixou a senhora no local? Não me recordo, porque foram várias. Várias? Várias. Desde o início do relacionamento ou passou um tempo tranquilo e depois ele teve esse No comportamento? iniciozinho, não. Mas depois de um tempo, que a gente já estava mesmo assim, tipo, morando junto, isso acontecia com frequência. Pronto, vocês se relacionaram por menos de um ano, Sim, né? Então foi tudo muito rápido. muito rápido. Com quanto tempo ele passou a morar na casa da senhora? E a ter esse comportamento de deixar a senhora nos lugares? Quando a gente mudou para o Logo apartamento, que a mãe dela alugou o apartamento.
Logo que a sua mãe alugou o apartamento. Não, quando eu conheci ele, a gente já estava no apartamento alugado, porque a gente estava esperando para ela comprar ou uma casa ou um apartamento. Aí, quando foi em fevereiro de 2019, ela comprou esse apartamento e ele já mudou junto com a gente, E, que é onde eu moro. e essas ocasiões em que ele a deixava no lugar, nos lugares, podia ser qualquer lugar que você estivesse, ele saía e ia embora? Sim. Festa, qualquer lugar. Se eu não Restaurante? tivesse com alguém conhecido, uma amiga, estava lá sozinha. E quando vocês brigavam, essa reconciliação entre vocês, ele voltava como se nada tivesse acontecido ou ele procurava reconquistar você? Geralmente a gente conversava pelo WhatsApp. E era uma coisa. Não tinha muito esse negócio de pedido de desculpa da parte dele, não. Qual era a frequência com que vocês discutiam assim de uma forma mais séria? Aonde ele ia embora, a senhora ia dormir na casa da Vanessa? Com que frequência vocês tinham esse tipo de discussão? Mais de uma vez por semana? Por aí, eu acho que toda semana. Acho que tinha. Então era esse relacionamento mesmo bem conturbado, né? Era. E durante essas brigas, como era assim, a reação do Pablo? Além de lhe deixar nos locais, ele lhe xingava, ele chegava a lhe agredir, ele era agressivo. Fisicamente, ele nunca chegou a me agredir. Eu acho que pelo fato de morar lá comigo e com minha mãe. Mas com palavras acontecia. Não todas as vezes, mas acontecia. E o que ele mais fazia era isso. Ficar com raiva e sair. Quando vocês saíam, assim, vocês saíam no carro dele, o carro era da senhora, de quem era o No carro? carro dele. Dele. Sim, Aí ele pegava, sempre ia embora e deixava a senhora no lugar. sim. A senhora se recorda se os familiares de vocês já chegaram a falar para ele, rapaz, não deixa mais a Anúcia nos lugares? Teve esse tipo de conversa? Tinha, tipo, eu não falava muito. Assim, ele me deixou e tudo. Não falava muito, não, porque eu ficava com vergonha. E a senhora se recorda se o Pablo dizia que saía dos lugares, deixava a senhora nos lugares, que era para não agredir a senhora? Algumas vezes ele dizia que eu perguntava, por que ele me deixou? E ele dizia que era para não acontecer uma coisa pior. Sempre que vocês saíam, ele ingeria bebida alcoólica? Se tiver uma vez que não lembro. Quase todas tinha- as vezes, praticamente. Tinha costume de ingerir bebida alcoólica sempre que saíam, né? E ele sempre bebia de forma excessiva? Sim. Sim. A senhora tentava controlar essa excessividade da bebida? A senhora tentava? Algumas vezes, sim, para tentar a gente não brigar. Para ver se ele não, sei lá. E como era o perfil dele? Ele gostava, aceitava ser controlado pela senhora? Não. Ou ele se revoltava com essa tentativa da senhora controlar ele beber? Dependendo do grau de álcool que ele já tivesse ingerido, ele não gostava, não. A senhora já presenciou o Pablo com um comportamento agressivo para com outras mulheres? Com a mãe dele, com alguma outra familiar, irmã, amiga, tia, vizinha? Não. A senhora não se recorda? Eu soube que aconteceu uma ex-namorada, mas eu soube depois de que tudo aconteceu. Mas a senhora soube o quê? Que ele fez o quê? Não sei se ele agrediu ela, uma coisa assim. Com a mãe dele, a senhora se lembra de já ter visto ele falando com ela naquela forma raivosa? Não, já vi ele zangado, falando alto. Com a mãe?
E quando a senhora tentava conversar com ele era receptível ao diálogo? Ou ele sempre se zangava logo e não queria conversa? Se zangava. Não conversava? Não. Ele não era... Ele ainda me escutava quando a gente fazia as pazes. Escutava, mas antes não. Mas não era uma pessoa do diálogo? Não. A senhora se recorda se a Vanessa alguma vez se dirigiu ao Pablo para discutir, lhe defendendo de alguma situação? Teve alguma situação nesse sentido? Teve. Teve uma situação que ela chegou a responder ele por mim no Instagram, no meu celular. Ele estava mandando mensagem pelo Instagram e ela respondeu por mim. Mas ela se identificou como Vanessa? Sim. E falou com ele como Vanessa? Sim. Através do seu celular? Sim. E qual era o teor dessa discussão? A senhora se recorda? Ele queria pegar alguma coisa que estava comigo. Aí ele estava dizendo para ela dizer, para eu deixar, acho que na portaria. E foi isso. Teve uma ocasião que a senhora e o Pablo discutiram, e a senhora foi para a casa da Vanessa, e de lá foram para um pagode, no Resenha. E ele acabou indo atrás da senhora na casa da Vanessa, e depois apareceu no pagode quando soube que vocês tinham ido para lá? Sim, mas ele não chegou aí no pagode, pelo menos eu não vi. Mas ele foi na casa dela, ele foi. Que depois ele foi no pagode, aí vocês não estavam mais no pagode e foram para o posto 6. Pronto. Teve essa história? Teve. E ele apareceu lá no posto 6? Não, a gente não chegou a ver ele. Mas foi nesse dia que ela tinha respondido por mim. O Pablo reclamava que a senhora não dava atenção para ele nos lugares e que esse era o motivo da maioria das zangas dele quando vocês saíam? Com frequência não, mas ele já chegou a reclamar uma vez por isso. Quando ele reclamava que a senhora dava mais atenção aos outros do que a ele, independente do sexo, podia ser homem, mulher, ele sempre tinha esse tipo de reclamação? Como eu estou falando, ele não reclamava sempre, mas ele já chegou, você falando agora, eu me recordei que ele já chegou a reclamar disso. Só que, porque a maioria das vezes que a gente saía era com os meus amigos, minhas amigas. Quando a senhora saía com o Pablo e ele começava a beber demais, qual era o sentimento da senhora? A senhora já ficava tensa esperando essa briga? E a senhora confirma que a senhora falou lá na delegacia que de uns tempos do fim né, já chegando ao final desse relacionamento, quando ele lhe deixava nos lugares, a senhora já ficava aliviada? Sim. Já não me incomodava mais tanto. Pronto, agora vamos avançar um pouquinho para o dia do fato, só para eu complementar algumas perguntas que ainda não foram feitas. Vocês iniciaram a discussão antes mesmo da ocasião que a senhora dançou com o cantor, né? Além da senhora, outras convidadas também participaram ali nesse momento dessa dança com o cantor? Sim, ela disse aqui para mim. Quando a senhora pegou a chave do carro dele para entregar para a Layara, né? A senhora falou para ele, você não vai embora dirigindo porque você está bêbado? Não, eu falei para ele que ele não ia dirigindo e eu guardei a chave. Até então eu não tinha nem ideia ainda de ir embora. Ele continuou. Eu não sei o motivo dele ter ficado com raiva. Ele ficou com raiva desde quase do início. E ficava para um lado e eu com as minhas amigas para o outro. Que eu também não ia deixar de aproveitar o casamento da minha amiga. Que ele estava com raiva. E nem ia ficar no pé dele perguntando o que tinha acontecido. Porque isso aí eu já estava acostumada.
A senhora sabe dizer se ele já estava embriagado quando ele começou a ter esses episódios? Do meu conhecimento, não, porque ele estava em casa, se arrumou junto comigo e tudo. Teve um momento que a senhora cansou de dançar, foi descansar Sim, e ele se chateou e pegou outra menina para dançar. sim, Teve essa ocasião? sim. A senhora, em algum momento, quando ele pegou essa outra pessoa para dançar, era uma amiga sua ou era uma desconhecida? Teve amiga minha, a Layara, inclusive, a Vanessa também, e outras pessoas que eu não conhecia. Pronto. Nessa ocasião, a senhora sentiu alguns ciúmes? Foi discutir com ele? Não, Não? não. Eu fiquei sentada. Todo mundo conhecido. Quando a senhora foi atropelada, a senhora já estava quase na calçada ou estava no meio da rua? A senhora sabe afirmar? Disseram que a gente estava quase subindo a calçada. Inclusive, a Vanessa deu um passo à minha frente para subir a calçada. Não tem como eu lembrar A senhora, do momento. a senhora e a Vanessa estavam juntinhas assim, Sim. de mãos dadas, um ajudando a outra a caminhar? Não uma ajudando a outra a caminhar, mas a gente estava de braço dado, até porque a gente estava com um salto bem alto. E a gente estava feliz, porque a minha amiga disse que a gente ia cantando até acontecer, né? A senhora sabe dizer se a Vanessa chegou a discutir com o Pablo no dia do casamento? Não, Não discutiu ou não sabe? não sei. Quando a senhora foi se maquiar na casa da Vanessa, antes de ir para a festa, né? O Pablo não subiu. Subiu, Subiu? subiu, ficou na sala. Aí depois de um certo tempo ele desceu e ficou esperando no carro. E uma situação desse tipo, que o Pablo bateu assim no ombro da senhora e fez a ameaça: você vai me pagar. Ele já tinha feito isso outra vez? Não. Não? Disso, assim, bem na minha cara, assim. Teve uma ocasião em que o Pablo chegou a jogar bebida na senhora? Essa história ocorreu, mas eu não me recordo. Mas foi no casamento? Não, no dia do casamento. Isso, no dia do casamento. Pois é, eu não me recordo disso ter acontecido, mas chegaram pessoas para dizer que sim. Mas isso lá no casamento. No ele fez casamento? isso, né? A senhora tem conhecimento de outro processo que ele responde lá na cidade de Timon? Doutor, essa pergunta do senhor, eu indeferi quando juntaram aí, porque tem uma lei nova, Mariana Ferrer, que proíbe isso. Mas não, Então, a exposição da vítima, do acusado, inclusive tem uma discussão muito séria a respeito disso, mas não pode ser, é só o fato aqui. Nós vamos tratar deste fato que ocorreu quando morreu Vanessa e sobreviveu a Nuxa. Viu? tranquilo, excelência. Só para constar em ata que a assistência de acusação quer perguntar sobre circunstâncias sociais. Inclusive está sendo gravado aí, eu já neguei para o senhor. Acho que foi para o senhor que eu neguei. Né? Satisfeito, excelência. Obrigado. Pode passar aqui para a defesa. Já fechou. Inclusive, houve muita pergunta repetida. Muita. Vossa Excelência passou, salvo engano, 26 minutos. A Lei 14.245, de 22 de novembro de 2021, ela modificou o artigo 400 do Código de Processo Penal e também
o artigo 474. Durante a instrução em plenário, isso vai haver uma briga entre advogados e eu acho até que, aqui me reportando a lei, que ela mexe muito com, ela invade a seara da plenitude de defesa, porque limita. Durante a instrução em plenário, todas as partes demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento no disposto neste artigo, vedados a manifestação sob circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto da apuração dos autos, a utilização de linguagem, e no artigo 474, 400, fala da audiência de instrução, os mesmos cuidados. Só que eu acho, e já veio comentários a respeito de figuras importantes do direito penal, processual penal, inclusive, que isso fere o Instituto da Plenitude de Defesa. Porque fica o acusado, segundo diz aqui, eu também acho isso, limitado. Então deixa de ser plenitude para ser defesa não plena. Mas existe uma lei de 22 de novembro de 2021 e que nós devemos só obedecer. É isso. Passo a palavra para o doutor Faustino, recomendando as perguntas que já foram repetidas. Palavra, Vossa Excelência. Bom dia, Nuxa. Bom dia. Quero dizer a você que eu me solidarizo com o seu local de fala hoje, que aqui ocupa o lugar de vítima. Não deve ser fácil passar pelo que você passou e está passando aqui hoje. Aqui é só a pergunta, Excelência. Tudo bem, senhor. Puxando a deixa da pergunta do colega advogado assistente de acusação, queria só que você esclarecesse, no dia do pagode, que vocês foram para o posto 6, logo após, vocês foram em que veículo, Anuxa? No dele? No dele? Sim. Anuxa, vocês foram no veículo dele? Sim. Ele apareceu lá no posto 6, não é isso? Uhum. Vocês não o viram? Não. Mas vocês sabem que ele foi buscar o carro? Sim. Que o carro não mais ficou lá? Sim. Então ele foi para fazer confusão ou puxar você de volta para casa? Ele foi tão somente para buscar o veículo? Eu não sei porque eu não cheguei a ver ele. E eu fui, só para esclarecer, eu fui no carro dele porque a gente estava num restaurante, Dona Elore, no Disseu, e ele ficou com raiva. Levantou, me deixou sozinha na mesa. Como a chave do carro estava dentro da minha bolsa, ele pegou um táxi e foi embora. Eu não ia embora, deixar o carro lá. Se eu fui no veículo, eu fui embora no veículo. E ele morava na minha casa. Certo. Mas aí logo após você soube que ele foi atrás de vocês na casa da mãe de Vanessa, dos pais de Vanessa, e que depois apareceu no posto 6 e que por mais que vocês não o tenham visto, né? Sim. O carro sumiu de lá, então ele foi somente para buscar o carro. Vocês não tiveram contato nesse momento? Não tive contato com ele nesse dia. Era só essa minha pergunta. E a respeito do dia do fato, do dia do casamento, eu gostaria de saber de você, Anuxa, se você confirma que Pablo, ainda antes de vocês saírem de casa para o casamento, se ele sugeriu que vocês fossem de Uber. Não, eu sugeri. Certo. Anuxa, você afirmou em instrução que falou no ouvido de Pablo para ele não voltar dirigindo no dia do casamento. Você disse que foi lá no ouvido dele e disse: hoje você não vai voltar dirigindo. Não fui no ouvido dele, mas eu cheguei perto. A minha pergunta é:
Eu só estou repetindo o que eu li, os detalhes são detalhes. A minha pergunta é, eu gostaria de saber se, ao momento que você falou isso no ouvido dele, se o seu temor era que ele pudesse usar o carro contra a sua vida, na volta da festa. Não, eu simplesmente estava resguardando a nossa vida, porque a gente tinha ido todo mundo no mesmo veículo. Porque tão somente ele já tinha bebido em excesso e poderia provocar um acidente, mas não intencionalmente. Claro, aí todos nós temos esse tipo de preocupação. Se tivesse ido embora nós três no mesmo carro, depois dele beber bastante, claro que não seria intencionalmente, mas da forma como foi. Eu digo o quê? Mas aqui nós não podemos ficar vaticinando. Pensando no futuro é o fato. Pois é. Aconteceu um fato, é o fato. Exatamente. Anúcia, agora voltando um pouco antes do fato, gostaria de fazer duas perguntas rápidas. Da sacada do apartamento de vocês, da sacada do apartamento da sua mãe, em que vocês residiam, vocês tinham acesso ao estacionamento onde ficava o Jeep Renegade dele? Sim, dependendo da vaga que colocasse, dava para ver sim. Anúcia, você confirma que aconteceu de uma ou duas vezes vocês, após uma festa, e é normal se sair para uma festa, beber, não tem nada de anormal nisso. Mas aconteceu de uma ou duas vezes. Doutora, vocês... doutora, faça a pergunta. Certo. Certo. Então, mas é o seguinte, eu estou presidindo, excelência? Eu estou presidindo. Não, eu estou presidindo. Nós não podemos ficar nesse tipo de alimentação de pergunta. Nós não podemos. A pergunta é objetiva, Vossa Excelência sabe disso. É a pergunta objetiva. Faça a pergunta objetiva sobre o fato que aconteceu. Vanessa, é simples a pergunta. Eu só gostaria de saber se você confirma que após em alguns desses momentos de festa, se vocês acordavam de manhã, iam na janela, olhar se o carro lá estava, se estava bem estacionado, se vocês vieram no carro, por conta daquela amnésiazinha alcoólica que, por vezes, pode nos afetar e afeta todos nós, dependendo do excesso de bebida. Isso eu só posso responder por mim. Sim. Não. E ele ia na janela conferir se o carro estava lá, você chegou a ver? Até porque eu não ficava vigiando ele para onde ele ia, para ver o que ele ia fazer, se ele ia olhar o carro, eu não sei. Aí é só ele que vai poder responder. Anúcia, durante a constância da união estável de vocês, você costumava sair com amigos, Pedro Neto, Marquinho do Pará, e com outras amigas também? Não conheço o Marquinho do Pará. E o Pedro Neto? Pedro Neto é meu amigo de escola. Certo, mas da Layara. Vocês tinham o costume de sair juntos? Isso é comum da amizade, isso é muito normal. Na constância do casamento, essa é uma pergunta. Já aconteceu da gente sair juntos, sim. Todos. Inclusive ele. Doutora. Satisfeita, excelência. Pronto, mas não faça o comentário, a gente concorda com isso, não existe isso, é o fato. Aconteceu, isso não aconteceu, pronto, acabou-se. Doutor Faustino. A acusação estiver fazendo perguntas, porque dessa forma, a gente não pode fazer pergunta, nada. Doutor, quando o Vossa Excelência diz isso, é porque o senhor está contestando a presidência. Não, o senhor tem respeito, mas está dizendo uma coisa que põe em xeque esse respeito que Vossa Excelência tem por mim. Se eu não estou dando a mesma guarida às perguntas da defesa, que dei às perguntas da acusação, então significa dizer que essa presidência não está, evidentemente, examinando, sendo imparcial, está prejudicando um, quer dizer, colocando mais perguntas, admitindo mais perguntas do que a outra parte. Então, eu vou fazer aqui as perguntas repetidas, 211, eu vou, então, indeferir. Todas as perguntas eu vou indeferir. Aquelas que forem repetidas, que não tiverem pertinência com a coisa, eu vou, por exemplo, você olhava o carro quando chegava de manhã, depois de uma noite de álcool, chegava lá para olhar o estacionamento, qual é a ligação que tem isso aí?
Enfim, é o fato, é o fato. Doutor Fortino. Excelência, então, atendendo às observações realizadas por Vossa Excelência, a defesa se abstém de fazer qualquer pergunta a partir de agora. Essa é a decisão de Vossa Excelência. Então, eu agradeço a senhora está dispensada. Se a senhora quiser ficar, permanecer, pode. Se a senhora não quiser ir embora, pode. Né? E a senhora disse que queria prestar as suas declarações na ausência dele. Né? Então, não sei se a senhora vai querer, porque eu vou mandar ele entrar agora. Eu quero ir embora. Né? Eu quero ir embora. Pronto, então, eu acho que não... Então, pode ir embora, né? Até logo, a senhora. Vamos aqui... Alguém quer ir ao banheiro? Então, vamos 10 minutos, suspender por 10 minutos, para que os senhores visitem o banheiro.